Vamos conversar hoje sobre carga elétrica, tipos de carga elétrica e quais são as relações que a gente consegue tirar disso, tá? Então, aí, carga elétrica. Daqui a pouquinho vai estar no YouTube, assim que a gente terminar a aula. E vamos conversar aí um pouco com a origem histórica da carga elétrica. Historicamente, nós sabemos, né, o homem sabe que a carga elétrica existe desde um período aí anterior a Cristo, aproximadamente entre 640 e 548. Não se sabe exatamente quando, mas sabe-se que foi esse senhor aqui, o Tales de Mileto. Então, o período de vida dele foi esse. A gente sabe que em algum momento aí na vida adulta dele, ele foi o primeiro cara que, pelo menos, registrou que ele atritou um pedaço de âmbar. Âmbar é um mineral, é uma pedra, né? Ele, que era bastante comum na época, em utensílios domésticos. Ele atritou um pedaço de âmbar com uma pele de gato. Na época eles usavam bastante peles de animais para várias coisas. E ele descobriu o seguinte: esse pedaço de âmbar atritado, durante um intervalo curto de tempo, ele tinha a capacidade de atrair pequenos pedaços de folhas, pequenos materiais leves. E aí ele chamou isso de elétron, que em grego é a palavra usada para âmbar. Tá? Então é daí que vem o termo elétron e depois a eletricidade, a origem é o âmbar. Tá? Hoje a gente sabe que isso ocorre, né, com materiais, muitos materiais, não só o âmbar, e os materiais mais próximos que a gente tem hoje, que a gente pode testar isso em casa, é pedaço de borracha, bastão de vidro ou um bastão de plástico, atritados num pedaço de lã ou numa flanela. Flanela dá um resultado um pouco. Você precisa fazer um pouco mais de força, tá? Se tiver uma blusa velha de lã, é mais fácil, tá? E esse efeito, né, da régua, se você pegar uma régua de plástico e atritar ela na lã, e jogar uns pedacinhos de papel picados em cima da bancada, você vai ver que a régua atrai esses pedacinhos de papel. E esse efeito hoje a gente chama de eletrostática, né, de estática, e nós dizemos que o material ficou temporariamente eletrizado e por isso ele adquiriu aí essa capacidade de atrair pequenos pedaços de papel. Pode tentar com folha seca também, picado, tá? Então, aqui vocês têm uma imagem, né? Como é que seria um pedaço de âmbar, um pedaço de lã, e aí você vai fazer um movimento de atritar isso e vai ter como resultado a eletrização. Aqui tinha um vídeo que não está funcionando, sei lá por quê. Ah, funcionou. Ah, hahaha. Faltava mais um clique, tá? Então, ó, atritou, ele vai atrair pequenos pedaços de papel, tá? Então, o movimento é esse. Claro que não é uma vez só, um pouco mais de vezes, tá? E funcionou. Como é que a gente descobre, como é que a gente fica sabendo que existe mais de um tipo de eletricidade? Tá? Tem um experimento simples que dá inclusive para ser simulado. Vocês podem fazer isso com um material de vidro, né, um recipiente de vidro. É importante que seja uma rolha, preferencialmente uma rolha de material natural, mas a rolha de cortiça, tá? Porque a cortiça é um isolante melhor. Aqui a gente tem uma haste metálica e aqui não precisa ser lâmina de ouro, né? Mas precisa ser um metal bem fininho. Se você pegar uma folha de alumínio, por exemplo, e cortar um pedaço e fizer ela deixar ela dobrada assim, não funciona tão bem quanto a lâmina de ouro, mas convenhamos, atualmente quase ninguém pode pegar uma lâmina de ouro para fazer isso, né? Só mesmo os equipamentos mais profissionais da didática, tá? E aqui em cima,
a gente coloca ligado nessa haste uma esfera condutora, que pode ser um pedaço de papel alumínio amassado também, ou uma bolinha de metal, se você tiver. Quando a gente aproxima uma, uma barra eletrizada, o que acontece quando eu aproximo, não toco, tá? Aproximo uma barra eletrizada dessa esfera. Alguém se arrisca a dizer o que vai acontecer? Pode chutar errado, viu? Silêncio profundo, ninguém se arrisca. A lâmina vai ficar reta? A lâmina vai ficar reta, talvez não, mas elas vão se afastar. Porque, olha só, você vai aproximar daqui de cima um material carregado. Vamos supor que o material que você trouxe aqui seja o âmbar ou a régua plástica e ele está com excesso de carga positiva. Por quê? Quando você atrita a lã nesse material, a lã arranca elétrons dele, né? E aí o material que era neutro, ele fica com carga positiva sobrando, tá? O que vai acontecer? Toda essa estrutura aqui é de metal, portanto, de um material que tem elétrons livres, ou seja, que tem cargas elétricas que podem se movimentar dentro da estrutura molecular aí deles, tá? E aí, elétrons, então, serão atraídos para essa região aqui, mais próxima da barra eletrizada. O que isso vai causar? Esse movimento de elétrons para essa extremidade superior vai deixar uma ausência de elétrons aqui embaixo, portanto, um excesso de carga positiva. E aí, a gente sabe que cargas positivas se repelem, então eu vou ter carga positiva de um lado e do outro da lâmina, vai gerar uma força de repulsão, e isso aqui vai abrir. Tá? A gente pode ver isso acontecendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer a conexão aqui com o YouTube. Ora, pois, não está indo para o YouTube. Deixa eu ver se por aqui eu consigo. Conseguem visualizar, né? Está dentro do tamanho da tela. Olha só como é que esse processo ocorre, tá? O sujeito atritou o bastão, tá? Aí ele vai atritar ele. Aqui ele pegou, tá vendo, um cano de plástico com um pedaço de uma flanela, tá? Dessa flanela que a gente usa para limpeza. Ele aproximou, o que aconteceu? Ficou excesso de carga positiva aqui embaixo. Quando ele afasta o bastão, volta ao normal. Por quê? Foi só a transição. Agora, olha o que acontece quando ele encosta o bastão. Deixa eu voltar um pouquinho. Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Está indo para vocês o vídeo? Aqui para mim, sim, tá, ó. Tá. Ó, Então, ó, deixa eu recapitular. Primeiro, ele vai atritar o bastão e vai só aproximar dessa parte aqui de cima. Olha o que vai acontecer. Tá, então, atritou, beleza. Agora ele vai só aproximar, tá? Deslocou. Quando ele tocou e agora afastou, o que acontece? O material continua assim. Por quê? Quando ele tocou, ele permitiu que as cargas elétricas saíssem de um material e fossem para o outro. Tá? Então, o que acontece aqui? Quando ele toca com o bastão, esse bastão tinha excesso de carga positivo. O metal supriu esse excesso de carga positiva e reequilibrou o bastão. Então, elétrons saíram do metal e passaram para o bastão. Ao fazer isso, o que aconteceu? O metal como um todo ficou com um excesso de carga positiva, né? E aí, mesmo depois que ele afasta o bastão, o material continua assim, ó, levantado, tá? Então, quando ele só aproxima e afasta, ele volta, mas quando ele toca, ele não volta. Mas quando ele toca com o dedo, ele volta. Por que quando ele tocou com o dedo ele voltou?
Quem foi que supriu as cargas elétricas que estavam faltando para neutralizar o material? É que a carga que estava ali foi para o corpo, é isso? A Ou não? Ou Terra não? supriu passando pelo corpo dele. Ah, tá, entendi. Entendeu? Ele não está com ele não está isolado do chão. Ele está com calçado comum, sem sola de borracha. Então, o que aconteceu? Ele funcionou como fio, tá? Ao fazer isso, ó, eu sei que vocês têm muitas brincadeiras a respeito, mas ele funcionou como fio terra, tá? Por quê? O material ficou eletrizado, ó. É a brincadeira que ele faz agora, tá? Sempre que ele toca, ele funciona como fio terra. E daí fica com excesso ou não de carga elétrica, dependendo da situação. Ele tocou agora, ele é o fio terra, né? Então, através do corpo dele, a Terra proveu os elétrons que estavam faltando aqui e o sistema voltou a ficar eletricamente neutro. Tá? Professor, Sim, pode perguntar. quais os materiais para eu saber que tem essa reação aí? É tabelado, na tabela periódica ele consegue descobrir? Todos os condutores, em geral, os metais. Por exemplo, qual é o risco que existe, especialmente em regiões secas e desérticas? Isso a gente vê bastante. Tem alguns vídeos no YouTube. Em geral, isso ocorre na região americana, ali próxima ao México, tá? Tem alguém dando uma estática danada no microfone. Eu vou ter que silenciar todo mundo. Ah, obrigado. O que acontece naquela região americana que é desértica, né? E que tem muitos vídeos mostrando até carros que chegam a pegar fogo, né? O que ocorre ali é o seguinte: o automóvel está se deslocando, uma região muito seca, e as estradas americanas costumam ser retas, tá? Então, na medida em que o carro vai se deslocando, o vento, né, o atrito, né, do ar com o metal da lataria do carro vai arrancando elétrons dessa lataria. Como o ar é seco, não tem elétrons no ar para dar conta disso. A lataria do carro vai ficando com excesso de carga positiva. A lataria, ela é isolada do solo porque o carro ele roda em cima de pneus de borracha. Então, o metal do carro ele está isolado do piso. E aí, quando você para o carro, né, se ao descer do automóvel você tocar nele, na lataria, você virou fio terra, né? Então, a terra vai fornecer para a lataria do carro os elétrons que estão faltando para ele ficar eletricamente neutro, com equilíbrio de cargas positivas e negativas. Nós temos pouco esse fenômeno aqui no Brasil, porque nós temos uma alta umidade relativa do ar. Isso se traduz em muitas moléculas de água e de vapor na atmosfera. Então, ao mesmo tempo em que o vento, por atrito, arranca elétrons, o próprio ar atmosférico ele é capaz de prover elétrons para o metal. E aí o efeito acaba sendo muito pequeno. Mas se você tiver num dia mais seco, isso pode ocorrer sim, tá? Tudo bem, pessoal? Sim, ô, professor, e no caso do plástico, por exemplo, um escorregador, dá exemplo de escorregador que já aconteceu de encostar no escorregador da choque. É isso que está acontecendo. Ele foi atritado com alguma coisa. O plástico, você viu que ali que o plástico, quando atritado na flanela, ele gerou o efeito. Tanto é que Aham, aqui nesse vídeo o cara usou um pedaço de cano de PVC, né? sim. Tá? Então, pode ocorrer sim. É por isso que a conexão terra ela é muito importante. Por exemplo, os caminhões, vocês já devem ter observado que os caminhões circulam com fio terra. Já notaram? Alguém Nunca sabe, percebi não, professor. alguém sabe onde é que está o fio terra dos caminhões maiores? Não, onde que fica, professor? Aquelas correntes que alguns arrastam, Ah, tá. Eu sei qual que é. tá? Tem os caminhões que tem uma corrente que fica arrastando,
aquilo é o fio terra. Para ele evitar o problema com a eletrostática, ele mantém o quê? É um metal, né, no caso a corrente metálica, que está conectada à lataria e vai arrastando no piso. Então, se ele vai sofrendo perda de cargas elétricas devido ao atrito com o ar, aquilo vai provendo. E aí, especialmente quando o caminhão para, no instante entre o motorista parar o caminhão e descer, essa conexão terra ela é muito rápida, né? Então o caminhão volta a ficar com a lataria equilibrada, porque é um risco, tá? Por exemplo, uma coisa super perigosa, especialmente para quem tem ou problema cardíaco ou para quem usa marca-passo, é abrir um aparelho eletroeletrônico, né? Vou fazer manutenção, vou ver o que aconteceu aqui dentro. Você abre a caixa e enfia a mão no circuito. Você pode levar um choque. Tá? E um choque, às vezes, bem desagradável. Claro, para uma pessoa saudável, ele vai causar algum problema de saúde? Dificilmente. Mas alguém com marca-passo ou alguém que tem um problema cardíaco, isso pode ser suficiente para causar algum problema, sim. Tá? Por quê? O equipamento eletroeletrônico, né, o computador, vamos pensar no computador desktop, que é mais fácil, tá? Ele tem aquela caixa, dentro dele circula corrente, etc. E é muito comum que num aparelho desse tipo, apesar de todo o isolamento, e nesses não é tão perfeito assim, o que acontece? Ele fica com excesso de carga, e esse excesso de carga demora um tempo, até por conta do isolamento que ele tem. E aí, se você abre a caixa e bota a mão no circuito integrado dele, na placa, você pode virar o fio terra. Tá? Então, as bancadas de manutenção, o que o pessoal técnico faz? Ele abre a caixa e pluga um fio terra antes dele tocar. Depois que ele vai começar a trabalhar naquele equipamento. Porque aí ele já descarregou ele. Tá? O professor, eu estava vendo um vídeo, né, sobre para ver como que arruma fonte, né? Fonte de computador, fonte ATX. Eles falaram que a fonte tem que tomar muito cuidado, que eu não sei se é um capacitor, que é Capacitor. É um capacitor que Ele fica fica lá carregado que durante tem bastante tempo. uma carga elétrica bem grande, dependendo de como for a Sim. fonte. E aquilo lá pode dar um choque feio na pessoa. Sim, sim. É isso mesmo? É isso mesmo, é verdade. Ó, eu vou projetar aqui uma lousa. Tá? Eu vou adiantar um pouco coisas que a gente vai ver mais adiante, tá? Então não fiquem preocupados em não entender. Qual é o papel do capacitor no circuito? Tá? O capacitor está colocado aqui e ele está conectado num fio antes, fio depois. Tá? Quando você liga esse circuito, o que acontece? Demora um tempo em que o capacitor ele vai permitir que carga elétrica passe por ele, tá? Corrente. Corrente elétrica entra aqui, são elétrons, e sai aqui. Tá? Isso ocorre durante um curto espaço de tempo em que ele faz o quê? Ele se carrega. Tá? A função dele é criar um campo elétrico, e aí eu estou falando de mais coisas que a gente ainda vai ver, oposto a isso. Fiz tudo errado, é o contrário. Ele vai criar aqui dentro um campo que se opõe à passagem dos elétrons. E a partir daí, essa corrente deixa de fluir. Nossa, mas aí não tem mais corrente fluindo? Não, não tem. Só que aí a gente precisa pensar no seguinte: a corrente elétrica ela é formada de duas coisas: a corrente de carga e a corrente de deslocamento. Essa aqui é carga elétrica mesmo se movendo. Essa daqui é uma onda eletromagnética fluindo. O que eu quero num circuito com um capacitor? Eu quero eliminar a corrente de carga e deixar fluindo só a corrente de deslocamento. Então vamos para a prática. Você ligou a sua televisão de 155 polegadas OLED, ou então a sua de 32 polegadas LCD, ou a de 20, tanto faz. Ela tem uma luzinha vermelha aqui. Quando você liga ela na tomada,
demora um tempinho para essa luz vermelha acender. Esse tempinho para isso aqui acender é o tempo de carga do capacitor. Tá? Quando você tira isso da tomada, demora um tempinho para que essa luz vermelha se apague. É o tempo de descarga desse capacitor. Tá? O que acontece na fonte? É muito comum que o capacitor da fonte, e ele tem uma capacidade de carga grande, permaneça com carga residual. E daí, se você for mexer nessa fonte e botar a mão nela, ele vai descarregar por você. Tá? Por isso que é perigoso. Então, sempre que vocês forem mexer no aparelho eletroeletrônico, mesmo que seja uma coisa assim mais rudimentar, peguem um fio, deixem esse fio conectado num metal, perna de mesa, alguma coisa assim, um fio terra, e conectem ele antes de tocar no equipamento, para evitar esse desagradabilíssimo efeito que é levar um choque de eletrostática, e que nem sempre é baixo, viu? No caso aí da fonte, bem lembrado, ele é alto. Dá um belo de um choque. O professor, deixa eu perguntar para o senhor, para trocar um capacitor desse daí, é muito complexo, é muito complicado? Não, você precisa descarregá-lo antes. Você precisa pegar um fio, tipo, você tem normalmente as bancadas, quando você está numa bancada de trabalho, ele já tem um fio terra. Se você não tem uma bancada, mas você estiver trabalhando, por exemplo, com uma mesa, mesa de madeira com um pé de metal, tá? Pega um fio, conecta esse fio no metal e conecta ele no capacitor antes de você tocar. E aí ele vai descarregar. Né? Depois que ele estiver descarregado, você pode abrir o circuito e fazer a troca. Espera quantos segundos, professor, para descarregar? Uns 5 a 10 segundos por segurança. Entendi. É mais que suficiente. Entendi. Aí tipo assim, para fazer a soldagem é simples? É só colocar de novo ele lá e prender atrás? Prender e ver a posição, porque o capacitor tem lado, viu? Positivo e negativo, você fala? Positivo e negativo, isso. Tem que ver o lado. Se você conectar no lado errado, ele não funciona. Entendi. Tá. Beleza, gente. Mais alguém tem pergunta? Pergunta é bom, viu? Você vê que vai gerando um monte de dúvidas aí de todo mundo, é legal. Ô, professor. Sim? No caso ali do teste do vídeo que você passou, ali ele funciona no caso como uma bússola? Não. Não. A bússola, ela é o alinhamento em relação ao campo magnético da Terra. O que acontece no caso da bússola, a história é um pouco diferente. A gente tem aqui a Terra é um grande ímã, tá? A gente tem aqui o polo norte geográfico, nós estamos por aqui, né? Só para a gente se localizar, o Brasil está por aqui. E aqui o polo sul geográfico. Isso significa que aqui em cima está o polo sul magnético e aqui embaixo está o polo norte magnético. A Terra é um grande ímã. Quando você coloca aqui em algum ponto na Terra uma agulha, o que acontece? O polo norte magnético atrai o sul magnético da bússola e o sul magnético atrai o norte magnético. E é por isso que a gente usa a orientação norte-sul da bússola, tá? Porque ela sempre vai alinhar com o campo magnético da Terra. Problema de usar a bússola hoje, uma bússola daquela mais tradicional, né, que é só agulha mesmo, é a quantidade de equipamentos eletroeletrônicos que a gente tem. Por quê? Todo equipamento eletroeletrônico tem fios por onde circula a eletricidade, e isso faz com que todo equipamento eletroeletrônico tenha um campo magnético quando está ligado. E esse campo magnético interfere também na bússola.
Tá? É um experimento que a gente vai ver mais adiante, chamado experimento de Oersted. Foi o primeiro cara que viu que quando você liga um circuito elétrico próximo a uma bússola, você deixa essa bússola alterada e aí ela tem um certo erro, né, em vez de estar paralela aqui, ela vai ter uma inclinação, ela vai estar indicando o norte um pouco errado, né? Assim, dentro de uma caminhada que você vai usar essa bússola, etc., isso não é um grande problema, tá? Até porque, a menos que você coloque ela do lado do celular funcionando, aí vai dar um erro um pouco maior. Mas, em geral, ela vai indicar norte com um desvio que não deveria existir. Agora, isso dentro de equipamentos mais sensíveis, por exemplo, você está usando aí a navegação de avião, helicóptero, balão e tal, isso é um problema um pouco mais sério. Então aí aqueles equipamentos, eles têm uma blindagem magnética muito mais forte para que a bússola não sofra o efeito desses campos magnéticos dos equipamentos que estão em torno dele, tá? Professor, Sim? então, o campo magnético da Terra no norte é o sul, o campo sul magnético, e no sul está o campo norte magnético, por isso que a bússola sempre apunta a agulha Isso, isso, invertido, né? isso mesmo, isso Interessante. mesmo. É. Eu estava errado, na verdade, porque eu sempre pensei que o campo magnético da Terra, o norte, estava lá no norte, né? A gente chama norte geográfico E norte magnético, né? e norte magnético. O norte geográfico coincide com o sul magnético e o sul geográfico com o norte magnético. É por isso que a bússola fica no norte-sul mesmo. É isso mesmo. A gente tem como referência o geográfico, né, que é o que a gente aprende na escola. Mas o geográfico é o inverso do magnético. Perfeito, professor. Eu queria fazer uma pergunta também para o senhor. Não sei se tem Claro. acompanhado algumas notícias aí que estão falando sobre a inversão do campo magnético da Terra. Eu tenho lido muito sobre isso aí. O senhor sabe algo? O campo magnético da Terra, a polaridade dele já foi invertida algumas vezes ao longo da história da Terra, tá? Então, é o seguinte, deixa eu fazer um outro desenho aqui, só puxar isso um pouquinho para o lado. Quando a gente olha os mapas, né, nos nossos livros de geografia, ou, enfim, deixa eu botar ele redondo. Primeiro que a Terra é apresentada como redonda, ela não é, ela é achatada, né? E aí, o norte é exatamente aqui e o sul aqui, como se ele tivesse em pezinho, tá? Isso não é verdade, tá? Existe uma inclinação, né? Aqui falando, vamos falar só do geográfico para ficar mais fácil, que a gente já sabe que é o inverso, tá? Existe uma inclinação dele, tá? Ele é inclinado para cá. Esse ponto de inclinação, ele varia com o tempo. A Terra tende a fazer um movimento completo de inversão, tá? Claro que isso demora, não é para o tempo de uma vida, né? É para um tempo muito, muito superior à nossa existência. Mas esse campo anda. O que acontece? Até poucos anos atrás, 4, 5 anos atrás, a revisão, tá, desse ponto, né, onde fica o extremo magnético norte e o extremo magnético sul, ele era feito a cada 50 anos e isso era mais que suficiente para as nossas aplicações de navegação. Com o advento do GPS, essa questão começou a ficar um pouco mais sensível, porque hoje os navios e os aviões, eles não usam mais bússola comum, eles navegam por GPS. E aí o GPS dá o ponto na Terra. Só que esse ponto ele está andando um pouco mais rápido e agora a ideia é que essa revisão passe a ser a cada 2 ou 1 década, tá? Então você vai ter aí uma espécie de upgrade com uma periodicidade bem menor de todos os navegadores GPS para fazer essa correção. Como é que a gente sabe que essa polaridade ela foi invertida
ao longo dos anos? Aí a gente precisa pensar um pouco mais no que é a Terra, né? A Terra, ela tem um núcleo muito, muito quente, né? Ela é um magma a temperatura altíssima, tá? E nós vivemos aqui na superfície em placas rachadas, né? Que são aí as chamadas placas tectônicas. Por que que a gente tem pouco terremoto? A gente quase não percebe terremoto no Brasil, porque o Brasil fica no meio de uma placa, tá? Quem fica mais na borda, né? Então, assim, se a gente pensar no que é a Terra é uma bola formada por pedaços quebrados, né, que são conectados aqui, mas não firme, e ela fica toda flutuando, como se fosse uma panela. Imagine uma panela de pressão com a tampa fragmentada, ela fica o tempo inteiro oscilando, tá? Como é que a panela de pressão não explode? Opa, todo mundo já usou uma panela de pressão na cozinha, né? Ela tem uma válvula, tá? Quando ela atinge uma certa pressão, isso aqui começa a jogar vapor para fora. A Terra faz isso também. Só que as válvulas da Terra têm um nome. Quais são? Como se chamam as válvulas da Terra? Alguém sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou fazer né? um vulcão, exatamente, tá? Um vulcão, os vulcões são essas válvulas que, quando ela esquenta demais, eles jogam material para fora. Legal. Alguns vulcões ficam muito próximos de água, mar, né? E aí o que acontece? Quando ele entra em erupção, que ele joga material para cima, esse material passa um tempinho no ar e cai na água. O que acontece? No instante em que ele é lançado, ele é um material extremamente quente, portanto facilmente polarizável. Então, ó, quando essa lava sobe aqui, ela alinha o campo magnético da Terra. Então, ela faz um alinhamento contrário. Quando ela cai na água, ela solidifica muito rápido e ela deixa o registro dessa polarização. E aí, o que que a turma faz? Próximo de regiões vulcânicas, você faz escavações em camadas, e aí descobre o seguinte: camada daqui até aqui, a polarização era tipo 1. Aí aqui mudou e veio até aqui tipo 2, tá? E aí, em alguns lugares, chega a ter 3 camadas, 4 camadas, e pela datação do material, da rocha de origem vulcânica que está aqui, a gente sabe quando que a Terra sofreu essas inversões, tá? O que que acontece num período de inversão? Só Deus sabe, porque não tinha ser humano presente na Terra quando isso aconteceu da última vez, tá? Existem algumas previsões, existem algumas um pouco mais catastróficas, outras mais leves, mas o fato é que a Terra é viva e ela já fez essas inversões, né? Ela muda essa direção do campo magnético dela periodicamente, do mesmo jeito que o Sol, tá? O do Sol é mais curtinho, tá? O nosso Sol, né? O Sol do nosso sistema solar, ele é, na realidade, acho que eu desenhei mais um ovo instalado do que um Sol, mas tudo bem. O Sol não tem nada sólido nele, ele é um grande plasma, tá? E ele inverte norte e sul a cada 20 anos. Tá? Então, se você olhar para o Sol hoje, quando que ele vai estar com a mesma configuração de campo magnético 20 anos depois? Tá? Por quê? Ele demora 10 anos para sair para o norte, virar sul e vice-versa, e depois mais 10 anos para fazer a troca. Então, a cada 10 anos ele está com o norte-sul invertido, e num ciclo de 20 anos ele volta ao estado que ele é no momento em que você fez uma foto dele, por exemplo. Tá? Respondi tua pergunta? Sim, sim, professor, obrigado. Ok. Mais alguém tem pergunta? Ok. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem de um equipamento que a gente tem bem pequenininho, bem simples lá na FATEC, mas confesso que esse aqui da imagem é muito superior ao que a gente tem lá e que dá para ver o efeito bem melhor. O nosso é muito mais um brinquedo mal feito. Infelizmente, eu digo mal feito porque
o fornecedor foi muito infeliz na composição dele, tá? Nome bonito, gerador de Van der Graaf. Graaf é o nome do cara, né? Van der Graaf é o nome do cara que criou esse tipo de gerador. Chamado comumente aí de gerador de Van der Graaf. E ele é um gerador de carga eletrostática. Eu vou mostrar o vídeo desse cara funcionando para vocês, que eu acho muito legal. Deixa eu conseguir trazer o vídeo para vocês. Deixa eu só dimensionar a tela. Tá. Quem é esse gerador de Van der Graaf? Vamos ver. Nossa, o vídeo não está aparecendo todo. Ok. Acho que agora tá. Deixa eu tentar ampliar um pouco. Ou seria melhor tentar ir direto para o... Não. Tá dando para ver, né? Deixa eu só voltar ao início. Não funciona aqui. Olha só. Estão vendo que tem uma mini tempestade gerada aqui? Né? O nosso dá uma piscadinha ou outra de vez em quando, não é tão legal. Vamos entender como é que esse treco funciona? Tá? Inclusive, esse aqui tem uma proteção aqui que o nosso não tem, por isso ele se torna um pouquinho mais perigoso, tá? Olha essa imagem aqui, ele está mostrando aqui o que acontece no gerador de Van der Graaf. Ele tem aqui um motor, isso aqui em azul, né, uma representação, é uma correia inteira de borracha, tá? Essa esfera aqui é uma esfera de metal oca, e essa aqui também. Tá? O que acontece quando o motor é colocado para funcionar? Essa correia de borracha aqui, ela começa a girar. Nesse ponto aqui, ele tem umas garras de metal que raspam essa correia, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Ao raspar a correia, o que essa garra faz? Ela arranca elétrons da correia. Então a correia fica com excesso de carga positiva. Correia com excesso de carga positiva, passando aqui por dentro dessa esfera metálica oca, ela vai atrair cargas elétricas negativas para a parte mais próxima, para a parte mais interna, e vai deixar o excesso de carga negativa aqui em torno. Se você partir disso aqui descarregado e colocar as mãos em cima dele, né, uma menina com cabelo comprido, deixa eu ver aqui se pela imagem eu vejo alguém com cabelo assim. O meu não vale, eu quase não tenho cabelo, corto com máquina 1. Deixa eu ver aqui se tem alguém com cara de que ia ficar tudo arrepiado. Júlio César, talvez, tem o cabelo, né? O Aslan também, né? Mas quem tem o cabelo mais comprido aí, iria ficar com aquele cabelo todo, né, para o alto, como a gente vê em algumas imagens, porque você iria sendo carregado junto com ele. Aqui nesse vídeo, o que ele mostra? Como fica um excesso de carga negativo e a natureza é louca para equilibrar a carga elétrica. O que ela vai fazer? Ao aproximar dessa esfera uma outra esfera com carga elétrica neutra, ela vai ficar trocando carga elétrica. Isso é mais ou menos o que acontece nas nossas descargas elétricas nas tempestades, né? Cria uma diferença de potencial muito grande até o ponto em que o ar não é suficiente para isolar e a carga elétrica salta de um lado para o outro. Eu vou rodar o vídeo até o fim para vocês verem. Tá vendo? Então, ó, a carga elétrica vai ficando positiva aqui. Tá? Ele atrai carga elétrica negativa para dentro e aí quando ele aproxima, ó, existe uma troca de cargas elétricas para reequilibrar tudo. É isso que está acontecendo aqui. Ó.
Tá? Esse cara está ficando desequilibrado porque a garra está arrancando elétrons e ele vai tendo aí o número de cargas elétricas neutralizado pela troca. Pode perguntar, Islam. Pode falar. Professor, essa perda de energia, de carga da correia não acaba? Não, porque ele chegaria, se eu não colocasse nada perto, ele chegaria num limite máximo, que é o limite de potencial dele, né? Mas como ele ocorre continuamente e eu deixo a outra esfera ali do lado, aquilo pode ficar rodando eternamente, enquanto tiver energia para ficar rodando a correia. Entendi, uma equilibra a outra. Equilibra a outra. Agora, sim, existe um limite de potencial. O que acontece nesses equipamentos é que, assim, dependendo do tamanho dele, tá? Esse aqui é um Van de Graaff de demonstração, tá? Existem Van de Graaffs de 3, 4, 5 metros de altura, com a esfera gigantesca, que ele é usado em algumas aplicações. Se a gente der uma pesquisada relativamente rápida aqui no Google, deixa eu colocar aqui Van de Graaff de grande porte, só para a gente ver o tamanho dos atuais. Lá no Rio, quando eu era estudante, eu vi um desses grandões na PUC do Rio, tinha um em funcionamento. Tá? A maioria que a gente vê são Van de Graaffs para realmente demonstrações, né? Não Van de Graaffs, eu vou usar um termo que não é verdadeiro, eu ia falar um Van de Graaff sério, né? Não é que o feito para demonstrações não é sério, ele é pequeno e ele não é usado para geração de energia, né, mesmo. Mas olhem só, aqui tem um exemplo do que acontece quando a gente coloca alguém, né, em contato com ele. Olha como é que fica o cabelo. Ó. Lá na FATEC a gente tem uma peruca de metal que ele levanta alguns pontinhos dela, tá? Mas muito pouco. Ele é um Van de Graaff pequeno e que ele tem um problema no isolamento dele, ele perde muita carga nessa brincadeira. Vou colocar aqui um grande porte na busca para ver se aparece. Dá para fazer um Van de Graaff com equipamento doméstico? Dá, um pouco trabalhoso, né? O maior perigo dos Van de Graaffs, nesse caso, é a questão da correia, tá? Vocês veem que esse Van de Graaff aqui, a correia fica dentro de um tubo de acrílico ou vidro, eu acredito que seja acrílico. O nosso lá da FATEC não tem isso, por isso eu não deixo as pessoas chegarem perto dele, porque isso aqui correndo pode causar acidentes aí no dedo de algum desavisado, né? Professor, uma correia dessas de carro mesmo daria certo, com o motorzinho ligado nela? Correia, a de carro ela é dentada, né? Ela não raspa. Ela é uma correia lisa, tá? E aqui ficam umas garras como se estivessem arranhando ela, raspando mesmo. Na correia dentada, acho que você não consegue esse efeito. Tá? Mas você pode pegar um pedaço de borracha lisa, que dá para comprar aí nessas lojas que vendem material para capoteiro, né? E fazer uma dessas. Não funciona tão bem. A gente fez isso uma vez aqui em Taubaté, mas o Van de Graaff ficou bem fraquinho na hora de fazer tentar. A ideia lá era levantar aí o cabelo, né, das pessoas, e não funcionou muito bem não, tá? Olha, o gerador de Van de Graaff que está na PUC do Rio, ele chega a 4 megavolts, tá? E ele foi fabricado pela High Voltage Engineering Corporation. É um equipamento caro já, um equipamento bem maior, né? Tá? É um Van de Graaff realmente para uso, nesse caso em pesquisas científicas, tá? O Van de Graaff que a gente vai encontrar nos laboratórios, ele é pequenininho, ele não gera uma quantidade de energia suficiente para tocar nada, né? Mas serve para ver esse fenômeno, tá? Dúvidas, pessoal, sobre o funcionamento do Van de Graaff? Tá aí um pouco mais do Van de Graaff para vocês verem.
Como é que ele Bom, funciona? professor, Sim? teria como eu aproveitar essa energia produzida? Ah, sim, isso é usado nesses de grande porte. Sim, sim, é bastante usado. Por exemplo, aqui o da PUC, ele é usado no laboratório de teste de revestimentos, para ver aí a blindagem, e também ele é usado em alguns aceleradores de partícula, mas tem várias aplicações que você pode dar ele. É energia do mesmo jeito. É uma energia cara, energia eletrostática, né? Ela acaba sendo muito, muito mais cara do que a energia que a gente consegue gerar de forma dinâmica usando aí o que a gente vai ver mais adiante, que é o princípio de indução, que acaba sendo mais usado hoje, né? É uma energia mais barata e mais limpa também, em termos de processo. No caso da energia eletrostática, ela tem uma aplicação mais específica mesmo quando eu quero criar grandes diferenças de potencial no modo eletrostático, tá? Professor, eu entendo que esse gerador Van der Graaf tem um motor para que possa se mover aí a correia, né? Sim, sim, é o Então, motor elétrico. a energia que ele produz não pode alimentar aquele motor e de maneira que ele faz uma produção de energia contínua? É possível fazer É isso? complicado porque assim, você usa ali um motor de corrente alternada e você está gerando energia eletrostática, então ele não é retroalimentável, não. Tá? Lá no caso do motor, o princípio do motor que a gente usa é o fato da corrente alternada gerar um campo magnético oscilatório, e esse campo é que faz o motor virar. A gente Ok. vai, a gente vai ver isso mais para o final desse semestre. Então, mas ali já é um motor com indução, o que a gente usa, tá? Aqui, um outro modelo de eletroscópio, também tem uma folha aqui, tá? Olha lá, de novo, o cara vai chegar com um bastão, tocou, eletrizou o bicho, olha lá. Agora, quando ele separar, não vai voltar ao normal. De novo, o que ele precisa fazer? O que ele fez agora? Olha só, ele pegou uma régua de madeira, tá? Então ele está mostrando o seguinte: quando eu atrito com uma régua de plástico, eu arranco elétrons do plástico. Quando eu atrito com uma régua de madeira, ele cede elétrons para a madeira. É um material que tem uma diapositividade inversa. E quando ele toca, ele fica aí eletricamente carregado, tá? Desculpa, ele reequilibra as cargas. Então, ó, agora madeira, depois o plástico faz o efeito inverso, porque um perde elétrons para lã e o outro cede elétrons para lã. Tá? Então, nesse caso, o plástico, eu adianto para você, o plástico PVC, ele perde elétrons, ele tem excesso de carga positiva, e a madeira é o oposto, ela vai roubar elétrons da lã, por isso o efeito é inverso. Isso tudo para mostrar para vocês que existem dois tipos de carga elétrica. Existe a carga elétrica positiva e a carga elétrica negativa. E os caras que chegaram a essa conclusão, eles não tinham a menor ideia de que existia átomo, que existia molécula. Eles simplesmente viram que existiam dois tipos de eletricidade, e é tudo que a gente precisa saber por enquanto para entender isso. E eles notaram o seguinte: carga poderia ser XY, masculino e feminino, tipo 1, tipo 2, desde que fossem duas. Por questões históricas, uma foi chamada de positivo e outra de negativo, com a ideia de que uma seria excesso e a outra ausência, tá? O fato é que quando as cargas são do mesmo tipo, elas se repelem, por isso a folha, né, a lâmina fica aberta, e quando as cargas são de tipos diferentes, elas se atraem e aí a gente volta a ter um equilíbrio, tá? Então existem dois tipos de eletricidade. Quando a eletricidade é do tipo igual, aqui é um outro tipo de equipamento bem interessante, onde você tem duas esferas que você eletriza,
e aí quando elas têm o mesmo tipo de carga, elas se afastam. Quando você eletriza cada uma delas com cargas opostas, elas se repelem, e aí, ao chegar a tocar uma na outra, elas redistribuem a carga elétrica rapidamente. A carga elétrica tem uma redistribuição relativamente rápida, e isso faz com que o material fique de novo em equilíbrio, tá? Aqui um exemplo, ó. Se eu tenho um material que eu consegui deixar ele com carga negativa de um lado e positiva do outro, que foi o que foi feito ali no vídeo anterior, quando eu toco só de um lado, né? Quando eu toco ele aqui, só este equipamento, com um fio terra, o que acontece aqui é que ele vai ficar com excesso de carga positiva, tá? E aí ele vai ficar durante algum tempo eletrizado se você não tiver a conexão terra. Quando você refaz a conexão terra, ele redistribui, tá? Então, é o que acontece aí. Legal. E qual é a intensidade dessa força de atração ou de repulsão? A gente chega aqui no que é conhecido como lei de Coulomb. O Coulomb descobriu o seguinte: a intensidade da força é diretamente proporcional à carga elétrica que um objeto tem e outro, carga elétrica líquida, né, sobrando, e inversamente proporcional à distância. É por isso que lá no Van de Graaff, se eu deixar uma esfera muito distante da outra, eu não chego a ter o salto. Eu preciso aproximar. Porque quando a distância entre os dois objetos aumenta, a força de atração ou de repulsão, ela cai bastante, tá? E além disso, isso é diretamente proporcional a uma constante chamada constante eletrostática, que tem essa magnitude aqui e faz parte aí daquilo que o Sistema Internacional de Unidades estabelece para a gente. Ela é de 9 vezes 10 a nona Newton, unidade de força, vezes metro quadrado, unidade de área, dividido por Coulomb ao quadrado, esse sim, unidade de carga elétrica, tá? Então, força entre duas cargas estáticas paradas é igual a constante eletrostática, produto das duas cargas, dividido pela distância ao quadrado dessas duas cargas. Ok? Então, vamos ver aqui um exemplo bem simples de como fazer esse cálculo. Olha só, nós temos, deixa eu mudar aqui para caneta, duas cargas elétricas, uma delas de 3 vezes 10 a menos quinta Coulomb, Coulomb é a unidade de carga elétrica, a outra de 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Elas estão no vácuo, isso é importante para a gente saber que elas não estão ganhando nem perdendo carga. E elas são colocadas a uma distância de 15 centímetros uma da outra. Então, ó, tenho aqui carga Q1, tenho aqui a carga Q2, e eu coloquei elas a 15 centímetros uma da outra. As duas são positivas, então essa vai ser empurrada para lá e essa vai ser empurrada para cá. Aqui seria a força que a carga 2 exerce sobre a 1, e aqui a força que a carga 1 exerce sobre a 2. Essas forças têm a mesma intensidade. Como é que eu calculo essa intensidade? Lei de Coulomb me diz que isso é igual a constante eletrostática, produto das cargas, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Cuidado! Centímetro aqui, né? Metro é igual a 100 centímetros. Então, 15 centímetros vai ser igual a 15 vezes 10 a menos 2 metros, ou 0,15 metros, como preferirem. Eu prefiro trabalhar com a potência de 10, tá? Força, então, 9 vezes 10 a nona
já está no sistema internacional. Carga 1, 3 vezes 10 elevado a menos 5. Carga 2, 5 vezes 10 elevado a menos 6. E tudo isso dividido pelo 15 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Tá? Onde que isso vai chegar? Eu vou separar o que tem potência de 10 do que não tem. F vai ser igual a 9 vezes 3 vezes 5, dividido por 15 elevado ao quadrado, vezes 10 elevado a nona, vezes 10 elevado a menos 5, vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 10 elevado a menos 4, que é o 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Tá? Seguindo aqui, a força, então, vai ser igual a 9 vezes 3 vezes 5, dividido por 15 ao quadrado, vezes potência de 10. Mantenho a base e vou somar os expoentes. 9, menos 5, menos 6. E esse menos 4 aqui, quando ele passa para o numerador, ele troca de sinal. Então, mais 4. Tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? 9 vezes 3, 27. 27 vezes 5. Ô, professor, Sim. ali não era para ser só 4, 10 elevado à quarta? Por ser raiz, ali ser raiz quadrada, ó, ser elevado ao quadrado, elevado ao menos quadrado. 2. Então, 10 elevado a menos 4, menos 2 vezes 2. Ah, tá, não é menos 2 vezes menos 2? Não, não. Porque aqui, ó, é 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado. Isso é 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 2, que dá 10 elevado a menos 4. Quando ele passa para cima, é que ele muda de sinal. Por isso que veio para menos 4 aqui. Ah, entendi, professor. Obrigado. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a 0,6 vezes 10 elevado a, ó, 9 mais 4, 13. 5, menos 5 com menos 6, menos 11. 13 com menos 11 ao quadrado. Então, isso também pode ser 60 newtons, ou 0,6 vezes 10 ao quadrado newton, tanto faz. Pessoal, essa conta deixa dúvidas para vocês? Podem falar. Não tem... Professor, uma pergunta. Eu não vou mentir, não. Deixa um pouco sim, professor. Tá? Vamos fazer a conta de novo aqui nessa Professor, outra lousa. Pode perguntar. O senhor falou aí que as cargas eram positivas. Então, tem como a carga ser negativa e a fórmula é a mesma? Sim. A única diferença vai ser o sinal indicando se a força é de atração ou de repulsão. E nesse caso seria qual? Seria, por exemplo, uma carga de menos 5 por 10 Sim. ela menos 2, por exemplo? Sim. E aí, como a força fica com sinal negativo, isso indica que uma atrai a outra. Oh, perfeito. E Tá? com que a gente mede essas forças aí? Não entendi a pergunta. Como... Por exemplo, uma força de 5 por 10 ela menos 9, né? Com que se mide isso aí? Ah, ok. Você vai ver isso na Física 1. Existe um tipo de equipamento, uma das maneiras, né? Chamado dinamômetro. Tá? A balança é um dinamômetro. Tá? Como é que um dinamômetro funciona? Ele está baseado na lei de Hooke. Tá? Então, se eu aplico uma força para cá, se eu puxo alguma coisa para cá, e isso aqui fica equilibrado, significa que a mola está exercendo
uma força restauradora, também chamada força de Hooke, que é capaz de anular o efeito dessa que você está fazendo, puxando para cá. Tá? E aí, como é que esse procedimento é feito de medição de força? Existe uma relação entre a deformação da mola, tá, e a intensidade da força restauradora que ela exerce. No caso da mola longitudinal, essa força de Hooke é igual a uma constante elástica, que é a constante da mola. Quando você vai trabalhar com uma balança, você tem que calibrar, ou seja, você tem que chegar no K da mola, vezes a deformação causada. Tá? Hoje a gente usa muito célula de carga. A célula de carga tem um comportamento parecido com esse. Tá? Ela está baseada numa coisa chamada cristal piezoelétrica, que é o seguinte. Quando eu exerço uma força, seja ela de compressão ou de deformação, sobre uma célula de carga, ela resiste, né, a essa deformação e ela emite uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica ela é medida, né, com equipamento eletroeletrônico, e existe uma relação entre a intensidade da descarga elétrica e a força aplicada. Tá? É sempre por um desses mecanismos. Então, por exemplo, a calibragem da força de Hooke, ela é feita assim, eu coloco, por exemplo, 2 fios, a gente vai ver isso mais adiante, tá? Eu coloco 2 fios, num passa corrente para cá, no outro passa corrente para lá. Eles vão se atrair. E aí, pela deformação dos fios um versus o outro, eu consigo medir a intensidade da força. Ou eu coloco 2 fios com correntes no mesmo sentido, e aí a força de repulsão, tá? Mas isso tudo a gente vai ver um pouco mais adiante. Tá? Mas tem aí o primeiro contato que vocês devem ter com medida de intensidade de força é realmente o dinamômetro. Lembrando que o que é uma balança? Uma balança, né, ela não mede nem força, nem peso, nem massa. Uma balança mede deformação. Então, ó, balancinha lá, que é o elemento de tortura, especialmente de quem vive brigando com ela, quando uma pessoa sobe na balança, o que acontece? A terra puxa esse cara para baixo. Essa é a força peso. Por que ele não entra na terra? Porque a base empurrou ele para cima. Essa é a força normal. Essa força normal foi exercida pelo mecanismo da balança. Tá? E ela causou uma deformação, ou, no caso das balanças antigas, você tinha uma caixa de molas, você deformava as molas, comprimindo, ou, no caso da balança mais moderna, você deforma alguma coisa que emite uma descarga elétrica, e aí, pela calibragem do instrumento, a descarga é proporcional à força, e você mostra aqui no visor, ou o seu peso em newtons, por exemplo, vamos supor que você tenha 80 quilogramas, e isso corresponde a aproximadamente 800 newtons de força. Tá? Então, peso, 800 newtons, a massa, 80 quilogramas. Na verdade, é um pouco diferente, né? Lembrando que o peso é massa vezes gravidade. Eu fiz aqui com 10, é 9,8, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Vou fazer o passo a passo, então, daquele cálculo para ver quais são as dúvidas de vocês. Então, recapitulando, eu tenho duas cargas, que eu posso chamar de Q1, Q2, QA e QB, como quiserem. O enunciado diz que que uma delas é de 3 vezes 10 a menos 5 Coulomb, e a outra é de 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Nós sabemos que a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Tá? E o exercício solicita que
que a gente calcule a força eletrostática entre as duas cargas, sabendo que a distância entre Q1 e Q2 é de 15 centímetros, que é a mesma coisa que 15 vezes 10 elevado a menos 2 metro, tá? Aqui só a conversão de metro para centímetro. Para calcular a força de Coulomb, constante, carga, vezes carga, dividido pela distância ao quadrado. Tá? Até aqui tudo bem? Alguém tem dúvida até esse trecho, até esse ponto? Eu não consigo entender, professor. Tá. O que eu vou fazer então? Eu vou substituir esses valores aqui, tá? Para chegar no valor da força de repulsão. Então, no lugar da carga, 9 vezes 10 a nona. Tá? Newton metro quadrado, Coulomb ao quadrado, tudo sistema internacional, beleza. Carga 1, 3 vezes 10 a menos 5. Carga 2, 5 vezes 10 a menos 6. E aqui embaixo, 15 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Tá? Legal. Primeira dúvida que pode surgir. Como é que eu trato esse quadrado? Olha só. Qualquer número z, qualquer número elevado ao quadrado, isso é o número vezes ele mesmo. Então, aqui, eu posso dizer que essa força, então, é 9 vezes 3 vezes 5, vou só separar aqui, tá? Vezes 10 elevado a nona, vezes 10 elevado a menos 5, vezes 10 elevado a menos 6. Dividido por 15 vezes 10 a menos 2, vezes 15 vezes 10 a menos 2, né? Esse número vezes ele mesmo. Que eu posso reordenar do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima, já que é um produto, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso colocar tudo que não tem potência de 10 na frente e tudo que tem potência de 10 para lá. Eu vou fazer isso aqui. Então, a força vai ficar 9, 3, 5, 15 vezes 15. 15 ao quadrado. E aqui, 10 elevado a nona, 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 6, dividido por 10 elevado a menos 2, vezes 10 elevado a menos 2. Tá? Aqui eu posso simplificar. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, esse cancela com esse. 9 dividido por 15, tá? Eu posso dividir 9 por 3, sobrou 3. E 15 por 3 sobrou 5. Tá? 3 quintos. Então, força igual a 3 quintos vezes base 10. 10 elevado a 9 menos 5 menos 6. Embaixo, 10 elevado a menos 2 menos 2. Tá? 3 dividido por 5 é 0,6. Então, já vou deixar aqui 0,6. Vezes menos 5 menos 6, menos 11. 9 menos 11, sobrou 10 elevado a menos 2. E aqui embaixo, 10 elevado a menos 4. Tá? Ora, 1 sobre x elevado a n é o mesmo que x elevado a menos n. Tá? Quando eu passo uma potência, né, que está no denominador para o numerador, eu simbolizo isso trocando o sinal. É o que eu vou fazer agora. Então, isso aqui vai ficar 0,6 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 10 elevado a mais 4. 10 elevado a mais 4 vezes 10 elevado a menos 2 dá 10 elevado ao quadrado. Então, 0,6 vezes 10 ao quadrado newtons. Ou eu posso também eliminar a potência de 10, tá? E dizer que isso é igual a 2
Então, eu vou deslocar a vírgula uma vez, duas vezes. Também posso dizer que isso é igual a 60 newtons de intensidade. Vai ser a força de repulsão entre essas duas cargas elétricas. Ficou mais claro agora? Nossa, professor, bem melhor, muito. Tá? Professor, Sim, pode professor, perguntar. a carga a gente está midindo em coulombs, né? Sim, E a constante K, ela é em newtons metro quadrado sobre coulomb quadrado, verdade? sim. Então, e a força se mede com newtons metro Newton. quadrado. Não, força é Newton. A E unidade de essa, força é Newton. e essa unidade de metro quadrado da carga, ela fica onde? Vamos fazer um pouco de análise dimensional, tá? Ó. O comportamento que foi medido, observado pelo Coulomb era o seguinte: a força é diretamente proporcional ao produto das cargas, ou seja, quanto maior a carga 1 e a carga 2, maior a força. E a força ela é inversamente proporcional à distância entre elas, ok? E aí ele precisava transformar essas informações numa equação. O que acontece? Força igual a alguma coisa, uma constante, vezes Q1, Q2, distância ao quadrado, tá? Unidades. Qual era a unidade já bem conhecida de força na época? Força medida em Newton. Tá? O K aqui continua sendo uma coisa que eu não sei qual a unidade dele. Carga elétrica é medida em Coulomb. Carga elétrica é medida em Coulomb. Distância é medida em metro. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Tá? Então, qual vai ser a unidade dessa constante? A constante, então, ela tem que ser medida em Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Por quê? Para que a força seja medida em Newton. Tá? Porque agora, quando eu coloco aqui, força é igual a 9 vezes 10 a nona. Newton, metro quadrado, por Coulomb ao quadrado. E eu tenho um valor de carga elétrica aqui. Sei lá, um valor qualquer. Vou colocar um X aqui, tá? Essa carga elétrica é medida em Coulomb. A outra carga elétrica é medida em Coulomb. A distância entre elas ao quadrado vai ser medida em metro quadrado. Então, ó, metro quadrado, metro quadrado. Coulomb quadrado, Coulomb ao quadrado. A força vai ter o resultado expresso em newtons, tá? Então, você estabelece a unidade da constante para garantir que Coulomb metro quadrado dê a resposta em newtons, que é a unidade de força. Obrigado, professor. Tá? Tá. As constantes são sempre estabelecidas assim, né? Por que ele tem que colocar uma constante? Dentre outros motivos, para garantir que as dimensões estejam corretas. Tá? Se você pensar em o que é um newton, que eu acho que talvez seja isso que está te incomodando, se meu feeling não está errado, uma maneira de pensar no que é um newton, a gente vai adiantar um pouquinho a matéria do Christian. O Christian vai me xingar um pouquinho, mas tudo bem. Lá na segunda lei de Newton, vocês vão ver que força é o produto da massa inercial de um objeto pela aceleração. Tá? Então, Newton é o produto de quilograma
vezes metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, o que é a força de 1 newton? Quando é que eu sei que eu tenho uma força de 1 newton? Se eu aplicar sobre um objeto que tem 1 quilograma de massa, uma força paralela aqui à superfície, vamos desprezar atrito para ser mais simples, tá? E esse objeto passar a se deslocar num movimento em linha reta com velocidade constante, com aceleração constante, e essa aceleração for de 1 metro por segundo ao quadrado, a força aplicada aqui é uma força de 1 newton. Tá? Essa seria aí a definição de Newton, mais palpável para vocês. Ok? Feito? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta, gente? Não, professor, tá dando para pegar. Tranquilo? Tá. Sim, é só a formulazinha que é meio complicado para entrar na cabeça, só fazendo várias contas, né? E por isso que a gente agora vai fazer o quê? Adivinha, dole 1, dole 2, dole 3, vamos fazer exercício, né? Claro que a gente precisa treinar isso.